Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Estamos aqui no Pros Ajustes e desde já quero te convidar para fazer parte dessa live incrível. E é uma live, pessoal, uma live mentoria. Bom, sejam todas e todos muito bem-vindos, né? Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegando. Quem for chegando aí vai se conectando. Tô colocando uma música de fundo, uma música leve. Para quê? Para que você possa fechar os olhos e respirar profundamente. E buscar uma sintonia que te conecte num movimento de tranquilidade, né? Então a ideia das nossas lives, o que é? Trazer conhecimento, trazer tranquilidade e principalmente trazer ferramentas para você poder lidar com o dia a dia. Então, vamos chegando aí, pessoal, e se assentando, ficando tranquilos. Toda live, pessoal, todo movimento pro mais sempre vem um movimento ao contrário, que tenta te levar para o menos. Então, assim, hoje aconteceram várias coisas, principalmente agora no final da noite, né? Que tenta o quê? Levar você a desistir, a parar, a alterar o horário. Mas quando você tem um propósito maior, você vai para cima. Você dribla as dificuldades e você vai para cima. E aí o pessoal vai chegando, uns chegam, outros saem. Então essa é a dinâmica do Instagram. Então o Instagram tem uma dinâmica um pouco complicada, mas é uma forma também de algumas pessoas que seguem o trabalho, mas ainda não estão conectados profundamente, de entender um pouquinho mais sobre o que a gente fala, qual a bandeira que a gente carrega, né? Que é a bandeira da família, a bandeira do relacionamento. E a gente está mudando um pouquinho essa versão. Então essa live, ela dá uma nova visão para o que vem pela frente. Daqui a pouquinho vai entrar meu convidado, um convidado super especial. E pra gente já começar com chave de ouro, assim, pessoal. Indo logo, muitas novidades. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora você vai estar assistindo essa live, né? Para quem vai assistir ao vivo, sempre recebe essa energia da live. E quem vai assistir gravado vai ficar aí com conhecimento também. Então essa live ela vai ficar gravada. Possivelmente eu vou disponibilizar ela amanhã ou depois, assim, ainda vou verificar certinho. E também essa live vai lá pro YouTube, lá pro canal do meu amigo Elton Alves. Então assim, daqui a pouquinho eu já vou trazer o Elton. Mas, mais uma vez, quero desejar as boas-vindas para todo mundo. Para quem não me conhece, para quem está se conectando comigo pela primeira vez, me chamo Alessandro Simplício, mas aqui no Instagram, meu codinome é Ali Simplício, já para ter essa abertura para você trocar ideia comigo. Então, eu não sou nenhum mestre, nenhum guru, eu sou uma pessoa que está à frente de um movimento. E eu quero trazer você para esse movimento também. E sobre o que esse movimento, Ali? Esse movimento é sobre conexão, sobre pertencimento, sobre identidade. E é isso que faz total diferença na vida das pessoas. E a partir do momento que eu consigo entender esse game da vida, o jogo da vida, eu consigo lidar com as dificuldades, né? E a dificuldade da vez é a tal da geração X. A geração Z, desculpa, a geração X é antes, né? Então eu tava lendo alguns documentos. É a geração Z, né? Então a geração Z vem com uma outra dinâmica. E hoje eu vou falar com um amigo que é especialista e tem muito contato com o pessoal da geração Z. E a gente vai trocar uma ideia. É um papo sério e ao mesmo tempo um papo descontraído que vai trazer conhecimento e principalmente ferramentas para você estar lidando no dia a dia. Então eu vou trazer para cá o meu amigo
Vamos lá, chamar ele aqui. Olá, meu amigo, boa noite, seja muito bem-vindo. Fala, meu amigo, tudo certo? Ali, prazer estar contigo aí. Tá conseguindo me ouvir bem? Volume. Ah, rapaz, vamos melhorar esse volume aqui. Tive que improvisar aqui. Como que tá aí agora? Aumentou um pouquinho, mas ainda acho que se de repente tirar o fone, acho que vai ficar melhor, hein? Eu acho que eu vou fazer. Veja aí se melhorou. Tá baixo ainda. Tá baixo? Ih, rapaz. Então eu tenho que trocar pelo um iPhone igual o teu, iPhone 15. Investimento na firma tá grande, meu amigo. Ô, rapaz. Ó, eu fiz todos os macetes possíveis aqui. Vamos ver se a gente consegue melhorar esse áudio aqui, rapaz. Deixa eu ver aqui. Veja aí se melhorou ou não. Muito pouco. Pessoal, como que tá para vocês? De repente pode ser meu telefone aí. Eu tô te ouvindo muito bem. Como tá o feedback, como que tá o volume do Elton aí, pessoal? O meu volume também. Vou esperar o feedback do pessoal, tem um delayzinho às vezes para chegar a informação. Pois é. Som, teste testando, terra. Teste. Tá baixo ainda, meu amigo. Quer tentar sair e entrar novamente para ver? Vou sair, ó, tá ótimo ali, ó, Fernanda. Do Elton também? Veja aí, ó, testando o som, está me ouvindo bem? Diga aí qual som que está bom, do Elton ou do Ali? Veja aí, ó, testando o som, está me ouvindo bem? Tá legal. Diga aí qual som que está bom, do Elton ou do Ali? No outro aparelho aqui, no Samsung tá bom o teu volume, cara. O meu é Samsung, né? Eu sou raiz, sou Samsung. Que loucura, cara. Nunca tinha acontecido isso. Eu acho que está na hora de você trocar aí, de abrir mão do iPhone e vir pro Samsung. Tá vendo? Tá certo, eu vou botar um fone aqui. Na verdade, eu tenho os dois, cara. Eu tenho os dois já, não tem problema. Então vai ter que usar os dois. O iPhone é muito bom para live, Instagram é muito bom. Mas para foto, vídeo assim, eu gosto muito do Samsung, cara. Deixa eu colocar um fone aqui. E esse que é o legal da live. Live tem os problemas técnicos. Live é vida real, né? E resolve na hora, né? Deixa eu ver aqui. Conectar. Fala alguma coisa, Elton, para mim. Testando o som. Tá de volta? Testando o som. Ah, legal. Eu vou ter um delayzinho, então, por causa do aparelho, mas agora eu te ouço bem. E vamos tocando assim. Bem. Que loucura. Deixa eu tentar fazer uma outra manobra aqui. Tá. Fala de volta aí, quero ver o negócio. Testando o som. Testando. Fechou. Agora tá 100% nos dois aparelhos. Que bom que deu certo. Bom, deixa eu só guardar aqui o apetrecho. E que nem eu falava, né? O interessante da live é que a live é vida real, né? Você tava acontecendo uma demanda comigo agora há pouco, outra contigo, né? Eu tive que improvisar aqui, rapaz. Geralmente eu prefiro fazer no meu ambiente de serviço, mas pelo horário, daí eu já estava em casa. Só que no meu escritório ali tá tendo um evento na frente de casa aqui bem próximo, e daí o som invadiu o meu escritório. Daí tive que ir para a cozinha aqui, ó. Tô na cozinha. Qualquer coisa eu já coloco um frango para assar. E o importante, sabe, é sempre essa disponibilidade, essa descontração mesmo. Por quê? Porque a live nada mais é que um bate-papo entre duas pessoas sobre um tema em comum
que vai ajudar outras pessoas que têm Correto. alguma demanda referente a esse tema e serve como ferramenta também de consulta, né? Então, hoje em dia na internet a gente tem muitas ferramentas para consulta, mas a gente tem muita fake news. Então, quando a gente tem a possibilidade de falar de algo de forma íntegra e trazendo a melhor informação possível, a informação limpa, a gente contribui de certa forma com a sociedade, né, meu amigo? E mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui no meu Instagram, né? A gente fez ano passado um podcast, né, no teu podcast lá, e a gente ficou de seguir esse movimento, mas quis o mundo, o tempo que a gente desse esse intervalo para ir para um outro movimento, um outro momento. Então a gente começa essa live aqui, mas é que nem um jogo de 180 minutos, né? É um jogo de ida e volta. A gente começa aqui e termina no outro movimento, né? Então seja muito bem-vindo. Peço que você se apresente para a minha audiência, para a sua audiência, né? Então essa live ela está sendo gravada. E para as pessoas que estão assistindo ao vivo, sempre é um prazer enorme ver vocês dedicando o seu tempo ao autoconhecimento. E para quem está em algum compromisso e vai assistir gravado, tá tudo certo. Então, toda quinta-feira, às 20h24, eu vou estar trazendo aqui um profissional sério, um profissional da minha confiança, para que a gente fale sobre algum assunto que possa contribuir com a vida das pessoas. Seja muito bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Ô, meu amigo, olha, prazer estarmos juntos aí. A gente já desfruta de uma amizade de muito tempo, né? Para aqueles que estão aí não me conhecem, meu nome é Elton Alves. Minha formação na área de administração, direito e também teologia. E conheço o Ali aí já de longas datas. Somos amigos, parceiros de mesa de trabalho há mais de 20 e poucos anos atrás, né? E é onde a gente pôde aprender muita coisa junto aí na vida profissional, né? Hoje eu atuo na área de educação. Aqui na região do litoral, Paranaguá e todo o nosso litoral, eu represento a marca de instituição de nível superior, a marca Unifael. Então, onde você vê a marca Unifael, pode saber que está sob a nossa responsabilidade aqui nas 7 cidades do nosso litoral: Guaraqueçaba, Antonina, Morretes, Guaratuba, Pontal do Paraná, Matinhos, e a gente atende toda essa região. Temos aqui uma unidade em Paranaguá, ali na marginal da 277, onde está a nossa base, e a nossa demanda é gerar capacitação, treinamento, formação, levar conhecimento para aqueles que querem buscar uma formação de qualidade, de nível superior, ou uma graduação após e agora até com uma novidade para 2024, que é o mestrado na área de educação e na área de administração, e tem dado muito certo, né? E a gente tem trabalhado um bom tempo, trabalhei muito tempo com a geração jovem, né? Devido ao meu vínculo com uma entidade religiosa, uma igreja, eu sempre tive uma conexão com a juventude, né? No ambiente cristão, a gente fala pastor de jovens, né? E trabalhei e trabalho até hoje sempre voltado com essa galera jovem. E ainda hoje, por hobby, por prazer, por vontade, disposição, eu gosto de dar aula para essa galera, né? E tenho aí um compromisso numa das escolas da nossa cidade como professor do ensino médio em algumas matérias, principalmente a matéria de projeto de vida, que fala muito desse assunto que nós vamos falar hoje aqui, geração Z. Então é muito bom estarmos juntos aí, vamos trocar algumas ideias. Beleza, meu brother? Legal, seja muito bem-vindo, cara. Seja muito bem-vindo sempre aí. As portas sempre estão abertas, né? Como eu sei que a retórica é verdadeira. E tamo junto, cara. Tamo junto. Então a gente vai falar dessa turma mega conectada. O povo que já nasceu na era digital. São os nativos da era digital, cara. Nossa. A sobrecarga de informações vem desde muito cedo. Então eles já nasceram praticamente com o celular na mão. Verdade. Então, claro, tem a geração alfa, que é uma geração pós a geração Z, que, então, assim, para que o público entenda quem que é a geração Z, ou para quem também está assistindo de forma gravada, a geração Z tem várias formas de falar. Mas fazendo uma conta assim por cima, são as pessoas nascidas do ano de 98 até 2010. Então, são essas pessoas aí que daqui a 6 anos vão se tornar 30% do mercado de trabalho. Então, verdade, muito em breve vão estar dominando o mercado do trabalho. E é muito interessante ter instituições, sabe, como a sua, que investe, que traz capacitação para essa turma. Por quê? Porque é uma turma que tem uma visão diferente. Eles não estão focados tanto no dinheiro. Muda muito sobre a geração Y, que é a geração anterior, né?
seria de 81, a geração X, eles trabalham muito também pelo propósito, eles querem entender o porquê eles estão fazendo aquilo, não é só sobre fazer. Então é sobre convencê-los que aquilo é o melhor caminho, é automotivá-los, não motivar diretamente, é que eles se motivem para seguir essa jornada. E a gente tem hoje muitas frentes também que combate essa geração Z, que vai desencontro a geração Z. Mas eu acho que assim sempre é importante, e eles têm uma coisa muito bonita que eu vejo assim, Alto, que é a inclusão, social. Então assim, é um pouco até confuso para as gerações anteriores, né? Mas assim, eles estão muito abertos a informações. Claro que para retê-los no movimento de informação é uma extrema dificuldade. Por quê? Porque como eles foram acompanhados, aprendendo com muita informação, chega um momento que se você não tiver algo que realmente seja interessante, eles não conseguem se concentrar. Você falou sobre concentração. Eu acho que esse é a base primordial dessa geração. Haja vista que quando a gente vê essa diferença, né, entre a geração Z e a geração Y, a gente vê que a geração atual ela perde muita conexão quando algo é muito longo, muito demorado. Só que, em contrapartida, essa geração ela é muito prática para pegar as coisas, resolver, ela tem um senso de interpretação muito mais veloz. Podemos comparar que é uma geração que nasceu já com o Wi-Fi ali funcionando, já nasceu com a fibra ótica funcionando, e a geração anterior ainda é a geração de escada, né? Então a gente vê essa diferença dessa geração que pega as informações com mais praticidade, facilidade. E outro detalhe, é uma geração multifuncional, que se adapta a qualquer espaço, a qualquer momento. É uma geração diferente, que às vezes não cumpre os horários que nós estamos acostumados a cumprir, que os mais tradicionais estão acostumados a cumprir, só que eles fazem, às vezes, até numa velocidade muito mais rápida e muito mais prática. E uma situação, sabe, assim, até indo para a área da educação, eu vi um professor falando sobre isso, que é interessante, é uma geração do século XXI com professores do século XX com sistema do século XIX. Então é um conflito de 3 gerações. E fazer isso ser interessante para essa geração é um grande desafio para os professores, para as entidades de autoconhecimento. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse conflito, que a galera quer entrar no primeiro ano, mas já quer receber o diploma antes de terminar o curso. Assim, como que você... Olha, o que você falou vem de encontro realmente às mudanças que têm acontecido, principalmente na educação. Se a gente olha para essa geração Z, a gente sabe que essa galera está agora aí, no meio do ensino médio, ou finalizando o ensino médio. Alguns já estão até migrando para o ensino superior. Aconteceu não faz muito tempo uma mudança no próprio currículo nacional de educação, principalmente para o ensino médio, justamente para atender essa geração. Eu falava agora há pouco aqui com vocês, e falando aí das minhas experiências, até como professor em sala de aula, e hoje, principalmente, existem matérias do novo currículo nacional voltados especificamente para atender essa geração, né? A gente tem matérias tipo projeto de vida, núcleo de estudos, cultura digital e tantas outras matérias, empreendedorismo, porque essa geração é uma geração que ela está conectada com o presente, mas pensando, claro, no futuro. E outro detalhe que você deixou bem claro aí é esse choque de gerações, né? Os alunos do século XXI, professores do século XX e o sistema do século XIX. Então, quando ocorre esse choque de gerações, a gente acaba tendo que criar alternativas dinâmicas, meios de persuadir essa geração e não querer que eles trabalhem, às vezes, na velocidade daquilo que nós aprendemos, né? Mas que eles possam desenvolver com competência, com bons resultados dentro da realidade que eles vivem. Então, é o professor que tem que se conectar à geração Z, é o professor que tem que se atualizar, e o sistema, claro, tem que ser feito um upgrade aí no sistema para que as coisas aconteçam dentro dessa velocidade necessária. Eu digo porque, olha só, a minha vivência em sala de aula, principalmente, eu tento trabalhar com essa galera mais nova, sempre com dinâmicas, sempre com algo, não só o interativo, né? Às vezes o papel na mão, às vezes a caneta na mão, mas com algum tipo de dinâmica que gere e desperte nele essas responsabilidades
indispensáveis. Para quê? Para gerar neles algo que eu acho assim indispensável, que todas as gerações precisam ter, que é a tal da maturidade. Não adianta a pessoa ser expert em várias áreas, às vezes essa geração mais nova, ela já nasce bilíngue, né? Já é uma geração como que já tem um outro idioma, mas não adianta nada ter tudo isso e às vezes não ter esse critério da maturidade, que é algo indispensável para que alguém possa gerar bons resultados na vida. E assim tem uma parte interessante que fala assim que a escolarização é uma parte, é uma fase da vida, e a educação é pela vida inteira. Então todos precisam passar por essa escolarização, porque isso vai fazer total diferença. Então é que nem tu falou, é o maturar, é entender que tem um processo, um passo a passo, um movimento que vai te levar. Mas uma coisa também que é interessante, sabe, Elton, que é pela primeira vez uma geração tem as informações antes do que a geração anterior. Então a geração anterior, ela aprende com a geração posterior. Mas ao mesmo tempo que eles têm assim um ponto positivo, que eu acho que é esse senso de urgência, de conseguir fazer coisas de uma forma muito rápida, são muito ágeis, principalmente quando se trata de algo digital, eles têm um ponto negativo, que é a falta de paciência. E essa falta de paciência é que adoece. Então, assim, é uma geração que está ligada com muitos sintomas, como depressão, ansiedade, estresse. Então, assim, eles não conseguem, digamos assim, como se estivessem aprisionados na própria geração deles. E eles sentem uma extrema dificuldade de entender o que está ao redor. Eles são muito centrados, são muito críticos no movimento de fazer a coisa com perfeição, mas, ao mesmo tempo, eles se perdem nesse perfeccionismo. O que você falou é bem real, né? Eles buscam um perfeccionismo e ao mesmo tempo se perdem, porque daí não tem a maturidade e às vezes é uma geração que é tudo para ontem, né? Tudo tem que ser rápido, prático e imediatista. Tá? Eu costumo dizer que são imediatistas. Sim. E isso é aquilo que eu acabei de falar, é a falta de maturidade, entender que existem situações que delongam o tempo, né? E as conquistas da vida, ela delonga um tempo e acabam sendo vítimas desse desespero da conquista acelerada, da conquista rápida, da conquista da noite para o dia. Existe uma massa, uma geração da geração Z que, claro, conseguiu às vezes muitas coisas da noite para o dia. Tá? Mas não são todos que vão conquistar isso também da noite para o dia. E daí gera essa situação que você nos colocou. Né? É uma geração que está doente, tá? E que precisa passar por um processo de cura, um processo de conscientização e obter, de fato, a maturidade no seu devido tempo para conquistar aquilo que está disposto para eles. E sabe o que é interessante? Por mais que eles sejam autossuficientes em muitas coisas, essa cura que eles tanto buscam está na geração anterior. Por mais que eles tenham mais informação, mas quando eles entram em conexão, e eu falo muito disso nos meus processos, nas minhas palestras, sobre a conexão com pai e mãe, conexão com a ancestralidade. Quando eles conseguem se conectar com essa ancestralidade, com o pai e com a mãe, é como eles aquietassem. E uma coisa que é importantíssimo, sabe? Eu falo assim, que como fala um grande player, que ele fala assim, que o conhecimento é ouro em pó. Verdade. E uma das coisas que eu falo assim, sejam vocês, entendam que quem veio antes precede quem vem depois. E a partir do momento que eu entendo essa hierarquia, que eu vejo que o meu pai e minha mãe são os grandes e eu sou o pequeno, eu me coloco no meu lugar e consigo descansar. Agora, quando eu tento ser maior que meu pai, tento ser maior ou igual à minha mãe, a minha vida vira um caos. E aí eu começo a ter problema de relacionamento, começo a ter problema profissional, começo a ter problema de sintoma, sim, cada vez mais agravante. E muitos dos clientes que chegam, sabe, Elton, muitos dos pacientes que chegam até mim, eu faço pequenos ajustes finos, que é para eles entenderem quem veio antes. Quem veio antes precede. Quem veio antes já tem essa carga genética para segurar a barra. Mas eles, por serem prodígios, eles tentam se colocar nesses lugares de pai, de mãe. E aí que começa esse conflito, né? É um conflito daí de responsabilidade, é um conflito de maturidade.
É um conflito de reconhecer quem é a sua base, quem é a sua referência. Eu gosto muito daquela expressão, minha avó já dizia, o meu avô já dizia, né? Eu costumo dizer, o meu pai já dizia. Meu pai já não está mais presente em vida, mas sempre quando eu busco fazer alguma referência, é principalmente relacionado ao meu caráter, às minhas posições de vida, às minhas crenças. Eu sempre vou buscar me espelhar em quem me gerou. Né? E quem tem referência paterna, materna, às vezes não foi criado pelo pai, pela mãe, mas foi criado pelo avô, pelo tio, por um tutor. Quem tem referência, ele tem grande probabilidade, tá? De ser uma pessoa nessa geração Z, uma pessoa consciente, uma pessoa madura, uma pessoa que não sofre determinadas ansiedades. Né? Por quê? Porque ele tem uma base, ele tem o quê? Uma referência, ele tem um referencial. E o seu referencial não precisa ser uma pessoa dotada de conhecimento intelectual, o mestre dos mestres, não. O seu referencial basta ser alguém que, de fato, sabe quem você é mais do que você pensa que é. Tá? Então, quando a gente olha para o pai, para a mãe como referência, eles conhecem muito mais daquilo que nós pensamos que somos. E quando vamos lá para a epigenética, para ver essas cargas de células de memória, a gente vê que tudo que a gente que a gente foi composto, é sobre quem veio antes. Sim, sim. Quem veio antes. Faz parte da nossa... Pode falar. A Rê fez um comentário aqui, né? O que mais vemos hoje é a atual geração se achar mais esperta que seus pais. E essa é uma grande armadilha. Uma armadilha. Os filhos se acharem mais espertos que os pais é a maior armadilha que existe. Porque quando eu aprendo a respeitar e me colocar no meu lugar, os pais vão fazer o serviço dos pais. Às vezes eles se acharem que são autônomos, né? É autonomia de decisão, independência, às vezes, sem ter dependência, sem ser independente. A pessoa quer ser independente, sem ser, às vezes nem tem a idade necessária para isso, e se acha, como dizia o meu pai, você não é dono do seu nariz, não. Você não se manda. E palavras como essa estão até hoje cauterizadas no meu coração, que forjaram o meu caráter, minha forma de ser. Né? Aquelas advertências que foram necessárias para quê? Para que eu pudesse amadurecer. E hoje diante da atual geração, como a nossa amiga mesmo colocou ali, a geração de hoje pensa que são tão espertos, mas às vezes falham, e os pais conseguem observar essas falhas e identificar onde é que está o ponto cego que essa geração às vezes não vê. Você sabe, essa semana eu estava conversando com um amigo que é professor em autoescola. Então, eles também lidam diretamente, né, com a geração, com essas gerações atuais, né? E ele comentava, assim, da dificuldade, que muitos alunos chegam para ele e falam assim, olha, professor, se eu reprovar, meu pai paga de volta, então não esquenta a cabeça, só não me enche o saco. Já ouvi isso. Já ouvi isso. Teve um outro comentário que ele fez assim, que teve um aluno que chegou para ele e falou assim, olha, professor, você quer que eu dê pisca, que eu pise no embreagem, no acelerador, que eu controle o volante e ainda preste atenção no trânsito? É muita coisa. Não dá para mim. Não nasci para isso. Então, é uma geração que desiste muito rápido das coisas. Mas isso vem, sabe, Elton? As gerações anteriores têm um pouco de culpa nisso. Tem uma grande culpa. Mas só que o que os pais precisam entender? O que eu quero trazer para esses pais? É que eles, mesmo se sentindo culpados, eles podem fazer diferente. E é persistir um pouco mesmo, é pressionar um pouco. Claro, com devido cuidado. Por quê? Porque são pessoas que já vieram para quebrar padrões. Certo. Já vieram com informações diferenciadas. Mas a partir do momento que você está conectado no movimento de autoconhecimento, você vai ter ferramentas para lidar. Então, muitas vezes, sabe, você não é chegar a impor. Tá, eu quero ouvir a tua opinião. Deixa eles argumentarem. Mas só que depois você vai ouvir a minha. E sempre o que prevalece é quem veio antes. Isso é importante. Sim. Porque quem veio antes já sofreu muitas coisas. E tem já passou pela estrada que ele não passou. E sabe o que é mais maluco que tudo isso daí? Que a gente aprende nas terapias alternativas? Que tudo que eu condeno, eu repito. Então, quando as gerações condenam alguma coisa de pai, de mãe, eles repetem, cara, e eu tô
tenho visto isso muito, cada vez mais, porque eu percebo, sabe? Eu percebo esse movimento. Então eles acabam repetindo. Eu falei, olha, tá vendo? Tá, e você vai perguntar, Ale, mas como que eu faço para parar de repetir isso? Como que eu posso orientar? Eles estão num lugar especial, o coração, aos pais, ao conhecimento e a presença desses pais. O que você falou é muito interessante, até pelo fato do quesito do olho no olho, o diálogo. Né? O diálogo, eu acho que é algo indispensável para qualquer geração. E quem tem o domínio, o comando sobre as gerações Y, Z e Z, por exemplo, são os pais. Quando ocorre o quê? O diálogo, o olho no olho, a conversa. Né? E não é o diálogo virtual. Né? Porque às vezes o pai ou a mãe ali, ele perde o mando, o controle sobre o filho. Por quê? Porque ele trabalha com a conversa com o filho no diálogo virtual. Tá? Mas senta na mesa, olha um no olho do outro, tá? E entra no quesito do diálogo, da conversa, da seriedade, e daí começa a encontrar, de fato, as saídas, os caminhos para achar uma solução e trazer solução para essa geração, que se a gente não cuidar, essa geração vai se tornar uma geração doentia. E sabe que os pais precisam tomar cuidado é de não fazer o trabalho da geração Z. Mais ou menos entender, isso. É empurrar. Às vezes tem que deixar quebrar a cara, tem que deixar espatifar mesmo e mostrar, tá vendo aqui? Você poderia ter feito diferente. Porque a partir do momento que você começa a fazer tudo, você também impede de vivê-los. E eu estava ouvindo outra situação assim, que as gerações Z, elas são diferentes. De quem está na cidade, nos grandes centros, quem está na área rural. Porque na área rural, essas pessoas, eles veem as frutas amadurecerem nos pés. Eles veem lá a borboleta sair do casulo. E quem já está na cidade, não. Por eles já corta o casulo já e já bota a fruta na geração fast food, tudo pronto. Fast food. E tem uma sacada assim, pessoal, que eu vou passar para vocês, você que está me assistindo aqui ao vivo ou gravado. Vocês sabiam que o iFood cobra 22% em cima do produto? Mas por que eles fazem isso? Porque as pessoas têm preguiça de ligar no local. Às vezes o local é na própria esquina e a pessoa não quer ir. Por quê? Porque está lá conectado no celular. Então, se vocês começarem a ligar direto nos locais, vocês vão economizar 22% do dinheiro de vocês. Então, imagine. Verdade. Uma grande sacada, uma grande dica. Você falou algo que até esses dias eu pratiquei, entendeu? Às vezes a gente pede, claro, você quer esperar receber no conforto da sua casa. Eu pedi um lanche que é na rua da minha casa e eu não ir buscar, entendeu? Eu esperar que entreguem aqui, rapaz, eu falei, não, eu não posso me dar esse luxo, né? Porque às vezes não é nem pelo preço, às vezes é por você ir lá conhecer aquele fornecedor, conhecer quem faz aquele produto, conhecer quem está te vendendo, olhar no olho da outra pessoa, foi o que eu falei agora, né? Então, quando a gente vê que essa geração de hoje, eles querem aqui, ó, tudo muito rápido, querem tudo muito prático, e qualquer coisa se estressa. Qualquer coisa se estressa. Mas é esse movimento de imediatismo, né? Uma das coisas também, então eu sempre falo para os pais, né, que não precisam se culpar. É parte de uma geração, é parte de um movimento. O que os pais precisam? Os pais precisam se fortalecer. Se fortalecer e ter argumentos, para não se tornar reféns. Então eu vejo alguns pais que acabam se tornando reféns dos seus filhos. Isso é muito arriscado. Então os pais um dia não estarão mais aqui. Verdade. E aí os filhos vão perecer. Então, assim, uma das coisas que a geração Z precisa entender é que eles têm uma facilidade na comunicação digital. Os pais têm uma facilidade na comunicação presencial. Isso conflita muito, porque eles acham que às vezes passar uma mensagem tá tudo certo, tá resolvido, mas às vezes os pais precisam falar. E é muito louco, porque tem família que às vezes eles estão na própria mesa de um restaurante, tá cada um com o celular e conversam entre eles. É muito doido isso. E olha só, eu sou daquela geração que pai e mãe esperava a gente chegar da escola ali para almoçar junto, tá? Pai e mãe esperava a gente chegar à noite da faculdade para jantar junto, para sentar, para conversar, para ouvir, para saber como que foi seu dia, ou quais foram as suas dificuldades, né? E isso gerou em mim e na minha família, nos meus irmãos, a responsabilidade com a vida. A geração de hoje, como eu disse, é uma geração muito rápida,
é uma geração que não tem critérios, né? Você acabou de falar, existe família que senta na mesa, não senta mais. Um tá lá na sala com o prato comendo, o outro tá lá no quarto, o outro tá lá na cozinha, cada um no seu celular, conversando entre si, porém distantes, dentro do seu próprio ambiente familiar. E o que precisa ser quebrado é essa barreira, essa distância de pessoas que estão próximas, mas automaticamente estão distantes. Essa geração atual, ela gosta muito dessa virtualidade, né? E esse quesito ele tem que ser modificado, ser revisto, para que essa geração possa sofrer aí, deixar de sofrer, né, esses impactos e passar por um processo aí de crescimento, de maturidade, de inovação. É uma geração muito boa, Sim, tá? sim. Mas precisa passar por esse processo de quebra de paradigma. E você sabe que hoje já tem empresas contratando pessoas da geração Z já no intuito de captar essa parte também no comércio, tentar entender como que pensam as pessoas para poder trazer, até por conta dessa dificuldade deles se conectarem a algo. Então existe já dinâmicas, né? A gente não pode se esquecer que na nossa geração, nessa atual geração da qual nós estamos aí também falando, essa geração ela sofreu um impacto também muito grande, reflexo da pandemia, né? Essa geração ela já gosta de ser uma geração virtual. Com o impacto da pandemia aconteceu o distanciamento virtual, mais ainda. E até no quesito da educação, do estudo, da formação, muitos foram impactados com isso. E é uma geração que parece que se esconde no mundo virtual, tem os seus amigos virtuais, né? E às vezes está distante da realidade. É assim que eu enxergo. E aí eles acabam tentando se preencher, buscando vários vínculos. E nessa situação de buscar vários vínculos, eles acabam cada vez se tornando mais perdidos. E aí vem o quê? O índice também de separações. Então, casa separa. E isso não é saudável para ninguém, né? Então, a gente tem que entender esse contexto também. A gente tem que olhar para as gerações passadas, porque a geração Y já teve muito esse movimento de casar e separar. É muito diferente da geração X e dos boomers, né? Que seguiram durante... Tá, mas eu não tô feliz, não sei o que. Busque entender. Então, quando você erra na seleção, você investe no treinamento. Eu já selecionei, agora não é ficar trocando toda hora, é entender o porquê que as coisas não estão dando certo, por que tem a dificuldade, sabe? Então é por aí. Como é que eu tô com uma luz aqui para melhorar minha iluminação. Tá caindo ali, eu liguei o ar. Isso. Você falava de treinamento. Hoje eu tenho a seguinte compreensão, Mali. Para tudo se tem um jeito, tá? O único jeito que a gente não consegue dar é na morte, né? Apesar que teve um vídeo aí dessa semana que tá rolando aí que a mulher queria dar um jeito até com a morte, né? Levou o tio Paulo lá para assinar um financiamento, né? E querendo dar jeito para a morte. Mas nós só não temos um jeito para a morte. Mas para tudo tem um jeito. E quando a gente fala de treinamento, método, maneiras, formas, é porque existem pessoas especialistas, especializadas, pessoas qualificadas, dotadas de conhecimento, para que possa nortear famílias, pessoas, jovens, adolescentes, que precisam passar, às vezes, por um processo de mentoreamento. Para quê? Para atingir o resultado. Tá? Eu falo aqui com sabedoria do que eu estou falando. Eu estou falando com Alice Simplício, uma pessoa que tem capacidade para isso, é uma pessoa dotada de conhecimento, tem o seu conhecimento, o seu currículo voltado para essa parte sistêmica. E para você que está nos acompanhando, seja aqui ao vivo, ou você que está assistindo gravado, tá? E que talvez aqui durante a nossa conversa você identificou algum ponto que você precisa melhorar. Olha, eu estou falando para você que esse cara aqui, ó, que está aqui em cima, esse cara aqui é fera. Ele é fera nessa área para te dar o passo a passo, te dar a mentoria necessária, te dar o suporte. Para quê? Para que você possa encontrar aí os meios, os caminhos de nortear
a sua vida e, acima de tudo, claro, se você tem filho, filha, seja lá a forma da constituição da sua família, como está constituída, mas se você tem alguém dentro da sua família que faz parte dessa geração Z, está meio perdido, desfocado, existe um caminho para que essas pessoas possam, de fato, passar por um processo de conscientização e atingir a maturidade necessária. E, sem sombra de dúvida, vai dar muito resultado, porque essa geração é uma geração que veio para arrebentar, dar resultado, mas ser uma geração madura, consciente daquilo que faz. Eles são... Gratidão pelas palavras, meu amigo, e também faço das suas minhas palavras também, tu é um grande mentor também, principalmente na área espiritual, na área acadêmica também tem um vasto conhecimento, então assim, quem sabe hoje está começando algo aqui, sei lá, para Paranaguá, para o mundo, que a gente pode unir todos esses passos e fazer um grande trabalho, um grande projeto. Quem sabe uma escola para a paz, Sim. da geração Z, trazendo Sim. todos esses conhecimentos, cada um com suas habilidades. E assim, eu estudei com os melhores professores do país, sabe, Elton? Porque quando eu não cheguei para ser mais um. Então eu vejo muito na internet aquela pessoa que faz um curso de 3 dias e na segunda-feira já se torna especialista em algo. Mas a pessoa não vivenciou. Entende? Que é o povo do imediatismo, que eles pegam outra pessoa de imediatismo e eles acabam confundindo mais a cabeça. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, tomem muito cuidado quando você vai fazer uma mentoria, uma terapia, conheça quem está por trás desse processo. Porque tem total diferença no resultado. Muitas vezes, assim, eu atraio muito homens também, por eu ser empresário também. Então, muitos homens me procuram buscando... entendeu a parte da vida deles, o que falta, o que está deixando de ser preenchido. E sabe, uma das coisas que sempre, primeiro ato, é a conexão com pai e mãe, e por trás disso, a conexão com Deus, cara. A conexão com Deus é total diferença. E aí, eu queria inverter essa pergunta para ti e falar assim para você, como você, fora do teu ministério, as outras pessoas que fazem parte dos teus outros processos, como você vê essa geração Z em termos de conexão com Deus, com a religiosidade, com a espiritualidade? Então, nós estamos diante de uma geração onde ela tem acesso a informações instantâneas, né? Eu costumo dizer e olhar para essa geração, no meu olhar espiritual para essa geração, é uma geração que vê um Deus diferente, às vezes um Deus materializado. Tá? Será que Deus... eles não criam o próprio Deus para facilitar? Isso. É uma geração que cria o seu pseudo-Deus, né? É um Deus materializado que é o Deus da troca, o Deus da barganha. É o Deus tipo assim, eu tenho que dar para receber ou receber para dar. Né? E mais quando a gente tem acesso a essa geração, quando eu consigo me conectar, falar com essa geração, a gente precisa, eu sempre passo nessa visão para essa geração, que Deus, ele tem a vontade soberana, né? Ele tem a vontade soberana. E quando a gente consegue se conectar com Deus, independente do seu credo religioso, eu não estou falando aqui que você é evangélico, cristão, espírita, qualquer a forma de interpretação que você tenha de religião. A partir do momento que você se conecta com Deus, você encontra um caminho de perseverança, um caminho de fé, um caminho de segurança. Por quê? Crer no Deus, ou crer em Deus, é você crer naquilo que você não toca, naquilo que você não vê com os seus próprios olhos, mas que você sente. E a partir do momento que você sente, você se assegura aonde? Na fé. E a fé, eu costumo dizer que a Bíblia nos ensina, a fé ela remove montanhas. Tá? Através da fé você pode atingir inúmeros resultados em todas as áreas da vida. Você estava falando que estudou com inúmeros mentores, vários mentores a nível de Brasil. A maioria daqueles que eu também já passei por treinamento, já sentei para ouvir, todos esses têm uma conexão com Deus, tem uma conexão forte, e a gente vê que essa conexão faz com que a pessoa obtenha, de fato, um resultado crescente, uma paz de espírito, para que todas as áreas da sua vida ela possa se encaixar da melhor maneira possível. É dessa maneira que eu entendo. E sabe, uma das coisas assim, né? Que a fé remove montanhas, e a fé é aquele gás que a pessoa precisa, aquele sprint final. Sim. E muitas vezes só na técnica não vai, precisa da fé.
Então, se a pessoa não estiver conectada com as suas raízes, com as suas origens, e principalmente com a espiritualidade de onde veio, o grau de dificuldade vai aumentar muito. Porque aquela pessoa que oferece a facilidade é o primeiro que vai falar, não tem como. Entende? Então, se engana quem acha que consegue algo sozinho. Facilidade é o primeiro que desiste, né? É o primeiro que desiste. É o primeiro que desiste. Até porque não tem lastro. Não tem. Não tem essa base, essa estrutura para aguentar as dinâmicas do dia a dia, porque em contrapartida também a gente vai vendo nesse mundo operacional, nesse mundo de negócios, nesse mundo externo, cara, tá tudo muito louco, é tudo muito prazo muito curto, é intolerância, é dificuldade. Então, assim, se eu não tiver uma base para que eu possa chegar, sentar e me concentrar, cara, vai bater bien. Vai surtar. Vai surtar. Ó, eu falo para ti aqui, eu participo de alguns grupos de pessoas voltadas para a área de empreendedorismo, educacional e tal. E até assim, até um fato que não, talvez não seria um fato legal para se contar, mas até um fato triste, tá? Nessa geração de concorrência, um querendo ser melhor que o outro, um querendo passar por cima do outro, tá? Teve um tempinho atrás aí que nós tivemos, num grupo de amigos, perdemos um amigo, entendeu? Ele chegou ao ponto de ficar tão preocupado com os seus negócios, que a pessoa não teve uma conexão de fé, de segurança em Deus, ficou tão preocupado e teve um problema de saúde, que isso desencadeou numa doença e veio perder a sua vida. E qual foi o motivo? Estresse. Entendeu? Qual foi o motivo? Se estressou tanto, às vezes em busca da conquista pessoal, da conquista material, e acabou ceifando a sua vida. Então, nós temos que ter essa compreensão que na vida, mesmo tudo sendo rápido, acelerado, a gente precisa construir um passo de cada vez. Tá? Hoje mesmo, eu falava até para uma pessoa que eu gosto de marcar tudo no papel, entendeu? Então, a tal horário lá eu tenho tal compromisso, tal horário eu tenho isso. Eu marco no papel. E ainda a pessoa falou para mim, mas por que você não usa aí a agenda do celular? Né? Eu falei, não, mas eu gosto de usar o papel porque é uma forma de eu me sentir ali raiz, né? Eu não se sentir mais, mais compromissado com aquilo ali. E o fato de eu marcar virou um exercício na minha vida. E com isso eu consigo fazer o quê? Organizar a minha vida. Então tem dias que eu olho para aquela lista e eu falo, rapaz, isso eu não vou conseguir fazer na quinta-feira. O que eu faço? Eu risco, eu marco para sexta. E isso me desacelera, isso me dá tempo, isso me poupa tempo e me faz com que eu obtenha resultados um passo de cada vez. Às vezes não na velocidade que eu gostaria de conquistar, mas caminhando de boa, tranquilo, a gente chega lá também. Então a gente precisa aprender a trabalhar com o tempo, né? E não ser inimigo do tempo. O dia tem 24 horas e vai continuar tendo 24 horas. Essa é a realidade. Queira você ou não, né? E sabe uma coisa importante, sabe? Quando eu falo dos conflitos dos pais com a geração Z, os valores são diferentes. A geração Z quer entender o propósito. E os pais, às vezes, estão focados no processo ainda de acumular bens. E chega num ponto que vai de uma forma desenfreada. Sempre buscando mais. Às vezes a pessoa já atingiu o que precisava. Sabe? E aí entra naquele negócio do remédio para o veneno, que a diferença é a dosagem. Então, o remédio com muita dosagem pode matar. Entende? Então, assim, as pessoas, nessa busca incessante por ter mais, acaba não olhando para essa geração. Que tem valores diferentes, que eles buscam um propósito do quê? Então, a gente vê muitos pais que constroem fortunas e depois, quando vão embora, os filhos derretem isso em instantes. Porque na verdade... Porque não foram... Pode falar. Eles não foram tão amados quanto, sei lá, o carro, ou a mansão, ou a piscina. Então, às vezes o materialismo entra na frente, né? É aquilo que você falou, o processo, né? Perde o foco do propósito. Tá? E a luta desenfreada pela conquista, pela parte material, acaba destruindo o resultado final. Só o que a geração X e a Y aprendeu que foi diferente, que tem que acumular, que tem que garantir o futuro. Então, quando a geração X, a geração Y, ela faz dessa forma,
foi porque ela aprendeu dessa forma. Então eu falo também que a geração Z veio para quebrar padrões. Da mesma forma que ela veio para tirar as gerações anteriores da zona de conforto, elas e seus sintomas, sabe, Elton? E quando a gente fala na visão sistêmica, um sintoma, ele nunca é algo ruim. Ele é algo que vem para reconfigurar a família, vem para unir a família. Às Legal. vezes o filho adoece para que os pais possam se reconectar num propósito. E o Bert Verdade. Hellinger tem uma frase muito bonita, que ele fala que o amor que cura é o mesmo amor que adoece. Olha aí. Entende? Então, assim, os pais precisam buscar ferramentas para lidar com os filhos. E a gente não pode também negligenciar, pouco se fala, até porque existe um acordo da imprensa de não divulgar os números de suicídios. É, São muitos. existem. Entende? Então, quando você se conecta com essa energia densa, você entende que aquele esforço que você fez a mais fez você perder o que você criou no começo. Aquilo que você gerou. Não, e você tem razão nessa compreensão que você trouxe, até pelo fato de que essa geração, né, claro, nós estamos comparando gerações, né? Sim. Mas essa geração atual, geração Z, ela não pode perder a referência, tá? E quando se perde referência de tutores, de pais, tá? A geração ela fica desnorteada, ela fica sem rumo. Ela até herda o material, né? Como você mesmo colocou aqui, ela pode até herdar a fortuna, mas ela não está preparada para usufruir aquilo, porque ela não tem um referencial moral, ela não tem um referencial paterno ou materno de alguém que tem base, de alguém que tem estabilidade. Tá? Falando de estabilidade, que lembrei, claro, preciso deixar claro aqui também para vocês, ó, eu tenho um livro que eu escrevi um tempo atrás para essa geração, olha o tema do livro, uma geração em busca de estabilidade. Por quê? Justamente porque trabalhando com jovens, a gente identificou essa falta de segurança, essa falta de estabilidade em decisões, em projetos, em objetivos de vida. Se você perguntar hoje para um jovem aí que está no último ano no último ano do ensino médio, no terceiro ano, tá? Ele ainda não sabe o que ele quer ser da vida, a maioria deles. Tá? Porque ainda é uma geração estável. Mas é uma geração, como eu já falei, uma geração ligada não é nem do 220, já é o dobro do 220. Tá? É uma geração muito rápida, pega tudo com facilidade. No entanto, precisa ter referencial e, como a gente já falou aqui, precisa ter estabilidade. Tá? E quem que vai gerar estabilidade? A estaca, a família, a casa, o lar. O que traz segurança para uma casa? A sua base, a sua estrutura, a sua fundação. E quem é a fundação de um lar, de uma família? São os pais, são os tutores. E às vezes existem pais que passam por dificuldades, lutas. Não é o material, às vezes passam por questões psicológicas, questões de pressão do dia a dia. E às vezes ele descarrega o problema lá em casa, lá na família. E às vezes ele precisa passar por esse processo de compreensão, de orientação, de mentoria, como a gente já falou aqui. Eu achei muito legal a tua ideia que você soltou aqui. Fazer uma escola de pais, tá? Uma escola de pais, onde você, pai, possa olhar no olho do outro, do amigo, do parceiro, de um mentor, abrir o seu coração, expor as suas necessidades. E às vezes o problema é tão pequenininho, né? E precisa o quê? Precisa um diálogo. Precisa uma troca de informação, uma sinergia. Se eu estiver errado, me corrija, mas é isso, uma sinergia para dizer pro outro que está do outro lado que é possível passar por cima dessa ponte, que é possível cruzar essa situação. E quem ganha com isso é a família, quem ganha com isso são os filhos, quem ganha com isso é essa geração que precisa olhar nos pais e entender que existe uma grande probabilidade, uma grande possibilidade de dar certo. E você sabe, assim, ainda entrando na visão sistêmica, que a forma que os filhos têm de se vingar dos pais é tendo uma vida infeliz. Olha aí. Porque a partir do momento que o filho tem uma vida feliz, independente do que ele faz, da qual caminho ele tomou, os pais se sentem completos. Eu cumpri minha missão com Deus.
Aham. Uma grande verdade que você acabou de colocar. É por isso que essa conexão, ela não pode. Eu sou da seguinte opinião, ela não pode ter fim, essa conexão. Sim. Né? Ela tem que ter começo, meio e continuidade. Não é começo, meio e fim, é começo, meio e continuidade. Ela ser permanente, né? Porque sempre um filho vai precisar de um referencial. Ele sempre vai precisar de um referencial. E quem está do outro lado? Pai e mãe para ser esse E referencial. sabe, eu quero lançar um desafio, agora não para a geração Z. A geração Z, a gente falou muito da geração Z, claro que eles têm qualidades enormes também, principalmente, né, que nem eu falo, essa questão de inclusão. Isso já vem em resposta às exclusões, porque toda exclusão gera uma compensação, gera um descontrole no processo, no sistema. Mas essa já é um desafio para os babies boomers, né? Que é de 45 a 64, para a geração X, que é de 64 a 80, e para a geração Y, que é de 81 a 97. Faça um exercício de você deixar eles falar. Só silencio. Por quê? Porque eu sou da geração X. Eu só escutava, eu não tinha direito a falar. E muitas vezes, por ter aprendido assim, hoje graças a Deus não, porque hoje eu falo que eu sou um pai terapeutizado, sabe assim? Então eu consigo ouvir ainda. Mas quando eu não me concentro, quando eu não estou ali naquele lugar, eu quero fazer como meu pai fez. E cara, quando você consegue ouvir o teu filho, a tua filha, é muito bonito. E eles se sentem, eles florescem, sabe, Elton? É uma coisa assim que você vê uma energia se expandir, cara. É de outro mundo. Eu sei que é um exercício muito difícil, porque eu já fiz e tive muita dificuldade. E é um desafio. Hoje eu consigo fazer com mais facilidade, né? Até porque meu filho trabalha comigo, isso facilita Que muito. legal. Eu quero entender a opinião dele também no trabalho, no processo, pergunto como que ele está, mas sem querer impor. Então, algumas vezes é interessante, assim, muitas pessoas falam assim, é errado o pai ser amigo de filho. Cara, eu sou do conceito que existe a hierarquia. Pode ser amigo desde que exista uma hierarquia. Então, quando você vê que o negócio está saindo do eixo, você vira pai de volta. Entende? É verdade. Mas você tem que trazer o filho para perto de você, porque senão o amigo do teu filho, da tua filha, vai ser aquela pessoa da esquina que, infelizmente, por algum motivo da vida não teve uma estrutura e acabou indo para um caminho diferente. Então, essa comunicação, esse contato tem que vir de dentro de casa. Essa base forte tem que vir de dentro de casa. Sim, sim. Aqueles primeiros passos de conexão, principalmente com a religião, tem que vir. Sim. Aquela doutrina fortalece a família. Eu sei que às vezes é complicado você seguir uma doutrina, mas isso fortalece a família. Sim. Você comentou, né, sobre a amizade paterna. Eu sempre aprendi. O melhor amigo que você tem é seu pai. Né? Na ausência do seu pai, sua mãe, ou vice-versa. Porque se você tem essa conexão, se você tem essa proximidade, tá? A probabilidade de você ter resultado na vida vai ser bem melhor. Por quê? Porque você tem alguém que te gerou, que te conhece, conhece as suas limitações, conhece os seus defeitos e não quer ver o seu insucesso. Tá? Porque às vezes as pessoas se apegam a amizades e conexões com pessoas e das quais elas não conhecem qual é a base, qual é a formação, qual é a cultura que aquela pessoa aprendeu, qual é a doutrina que aquela pessoa, de que maneira aquela pessoa foi doutrinada, e às vezes se apoiam em pessoas erradas e acaba perdendo o norte, o foco da vida. Tá? Então, acho que a melhor forma que tem é você ser amigo e amado, tá? Por aqueles que te geraram, que te ajudaram, que te formaram. São pessoas que vão fazer o máximo, até o impossível, né? Para que você possa ter resultado. Ó, fica essa dica para você que faz parte dessa geração que nós estamos falando aqui, que é a geração Z. Tá? E eu digo porque tem muito jovem, muito adolescente ainda, muito jovem de uma forma geral, né? Que ele perde o contato com a sua base de formação, pai e mãe, às vezes por questões desnecessárias, às vezes por questões inúteis. E aquilo que nós falamos no começo, às vezes por causa de uma barganha, né? Ele se fecha porque não ganhou isso, porque não ganhou aquilo, porque não tem o melhor celular
da última geração, porque não fez a viagem dos sonhos, tá? E daí você pode ver que são apegos a questões materiais, tá? Mas eu concluo aqui dizendo, cara, que um abraço cura, tá? Um olho no olho, aqui um olho no olho cura. Um aperto de mão pode mudar muita coisa, tá? Um abraço apertado por 10 segundos, cara, faz escorrer uma lágrima. E muita coisa pode mudar, muita coisa pode ser diferente nesse processo de transformação. Daí, claro, existe todo um conjunto de preparo, de adequação, de exercício, de conexão, de mentoria, como nós já falamos aqui. Repito aqui para você que está entrando agora, muito show, muito bacana a sua ideia, Ali, de estruturar uma escola de paz, para que essas pessoas, às vezes, que perderam a conexão, que perderam o foco, que perderam o objetivo, né? Às vezes, pai e mãe que tem um filho que, às vezes, é expert numa coisa, mas totalmente desconectado com outra, tá? Você, pai, você, mãe, você é a chave para virar essa situação, né? E, com certeza, aí, mentoreado pelo meu amigo Ali Simplício, vai encontrar aí o caminho das pedras para obter resultado. E você sabe, tem até uma situação que aconteceu durante do encontro, e onde estava mãe e filha, e a filha tinha por volta de 15 anos, e eles conseguiram se abraçar no encontro, e eles perceberam que eles nunca tinham se abraçado. Meu Deus. Então, olha o que pode gerar esse autoconhecimento, cara. Olha a conexão. Olha as duas conectadas, ou muitas vezes pai e filho também, cara. A força que o pai e filho tem, cara. Quando eu vejo você, eu vejo lá teus vídeos, você pregando, cara. Eu não acompanhei teu pai, né? Até porque eu sou de uma via diferente. Sim, mas sim. todos lá no final a gente se encontra, porque somos todos cristãos. Todos acreditamos em Cristo, no caminho de Cristo. Mas quando eu vejo você, sem conhecer o teu pai, sem nunca ter um vídeo do teu pai, eu falo, cara, agora eu conheci o pai do Elton. Sim, sim. Que a gente repete, como você falou, a gente repete aquilo que os nossos pais, os nossos genitores, aqueles que nos criaram, fizeram de bom pela gente. Eu me inspiro todos os dias naquilo que eu aprendi do meu velho e saudoso pai. Tá? Coisas, às vezes, simples, às vezes eu estou fazendo alguma atividade, alguma coisa, e eu lembro, puxa, meu pai, se fosse meu pai, ele faria dessa maneira, então eu vou fazer dessa maneira. Um exercício que eu coloco em prática na minha vida todos os dias, tá? Não tomar decisões imediatas. Sim. Às vezes, para coisas simples, eu não tomo decisões. E às vezes pode parecer, é moroso, é demorado, não fez no tempo. Não. É a capacidade de você enxergar com outros olhares. É a capacidade de você mensurar aquilo que amanhã pode ser que seja um erro. Então, não tome decisões imediatas. Não, eu vou vou comprar um item imediatista para comprar aquilo. Calma. Amanhã pode entrar uma promoção e aquele produto pode ficar pela metade do preço. Tá? Então, é saber fazer com calma. Né? Sempre quando, outro exercício que eu coloco em prática, sempre quando eu chego num ambiente onde eu não conheço as pessoas, eu sempre vou ser o que vai ficar mais quieto e o último a falar. Eu sempre vou observar o ambiente, né? Observar o que caracteriza aquele ambiente. Por quê? Aprendi isso com meu pai. Seja manso no falar, seja sábio em tomar decisões. Para quê? Para que a gente não gere para nós, às vezes, uma decepção devido ao imediatismo, à euforia, o ser afoito em querer fazer as coisas e, às vezes, não atingir nenhum tipo de resultado. É dessa maneira que a gente precisa enxergar a vida. E assim, Elton, a gente está chegando na reta final da nossa live. Eu acho que se a gente ficasse aqui, ia virar uma imersão. Isso aqui a gente ia falar até amanhã, até o ano que vem, porque tem muita coisa, muito conteúdo, né? Mas da mesma forma que eu deixo exercício para os pais de ouvir os filhos, eu deixo exercício para a geração Z, que é exercício de falar não. Então, assim, foi uma geração que não aprendeu a falar não. Por quê? Porque os pais, por culpa de estar ausente, correndo atrás, acabou não falando não, acabou dando muitas coisas. E aí essa geração, só que os pais tinham alguns critérios da geração anterior, então era mais fácil, sabe? Agora essa geração, como não ouviu tanto não, eles acabam aceitando alguns convites que não são ecológicos, eu falo assim, e acabam entrando em dificuldades
que acaba fazendo com que eles se percam no caminho. Então, pessoal, aprendam a dizer não para que não é Não. ecológico. Aham. É um grande exercício para vocês também. Ó, muito legal a tua colocação. É saber, né, dizer o não. Olha, eu vou mais uma vez aqui, Ali, reforçar a tua ideia aí. Eu gostei bacana dessa sua sugestão aí da escola de pais. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar. Olha, agora eu que vou te convidar. Você já teve uma vez comigo lá no nosso podcast. Deixo aqui para os amigos, se quiserem nos acompanhar aí nas redes sociais. Você me acha lá no YouTube como @faculdadeeduc. Você vai achar lá os podcasts que a gente tem feito voltado para a área de educação. Eu vou deixar um convite para você aqui, Ali, ainda dentro do mês de abril, para a gente estar junto de novo mais uma vez. Quem vai assistir também de forma gravada a live, para entrar lá no teu Instagram. Isso. No Instagram me acha aí como @eltonalves.oficial, né? E pela instituição você me acha como Faculdade Educ. E o convite eu vou deixar para ti aqui, depois offline a gente marca aí um dia, mas se possível ainda dentro de abril, para a gente voltar nesses assuntos, continuar esse bate-papo aí. Vamos dar um gás nessa ideia dessa escola de pais. Tá? Você sabe que ali na nossa instituição nós temos espaço, estrutura para isso. Eu tenho certeza que tudo tem um propósito. Sim. Existe um processo, claro. O processo, ele demora. Mas nós estamos caminhando dentro de uma visão, dentro de um propósito. E eu tenho certeza aí que você tem muita coisa boa para oferecer para o povo aí. Com certeza. Vamos afinar isso daí e chegar num objetivo. Não, pode contar comigo já, cara. Tá mais que aceito o convite. Tu é um parceiro. Nós trabalhamos para o mesmo chefe, mas em departamentos diferentes. Isso mesmo. Conta para o mesmo chefe lá na frente, né? E, isso cara, mesmo. De coração mesmo, vamos botar para quebrar, vamos ajudar quem tem que ajudar. E eu acho que a nossa cidade, principalmente, precisa muito disso também. E vamos para cima, meu amigo. Vamos para cima sempre. Para quem não me acompanha, então, assim, eu quero só passar uma situação para vocês. Até então eu falava muito de relacionamento de casal. Mas o que acontece? Chegou um momento que eu vi e senti a ideia de falar para os filhos agora, para essa geração Z. Então, os meus próximos conteúdos vão ser voltados para a geração Z. Então, já te acompanho, já te convido para seguir meu Instagram, Ali Simplício Oficial. E aproveita, coloque em prática as ferramentas que eu vou te trazer, que vai fazer total diferença na tua vida. E quando você estiver com teu filho, com a tua filha, dando aquele abraço, lembra da gente aí, porque a gente vai criar meios para isso. E a gente, como eu falei, tanto eu quanto o Elton, nós temos um chefe maior, que é o cara lá de cima, que manda em tudo. E ele nos fortalece e nos alimenta de todo esse propósito, de todo esse conhecimento. Olha, bacana a sua ideia, Ali. Conte comigo também dentro dessa visão. Como disse ali, a Rê Fernandes ali, autoconhecimento para os pais, sem sombra de dúvida, é o que você tem aí de bagagem e de sobra para fortalecer essas ideias e trazer aí para a nossa região, para a nossa população, treinamentos, aprimoramento, aproximação. Eu vou até deixar aqui uma dica, uma sugestão para você, pai e mãe que está nos assistindo, Talvez tá fechando a semana aí, você não deu um abraço no seu filho forte, você não olhou no olho, você não sentou para almoçar com ele, comer um lanche com ele. Dia de semana, não, mas é corrido. Encontra aí um tempinho a mais, entendeu? Vai lá, ele vai dormir, nem que ele durma 3 horas da manhã, não tem problema, vai lá, fale com ele, abrace ele, tá? Libere um abraço, um beijo às vezes. Isso pode trazer aí muita mudança no seu dia a dia, na sua forma de lidar com a sua família, com seus filhos e assim por diante. E você vai ver que vai fazer muita diferença. Ali, conte comigo, mano. Eu sou teu parceiro, sabe que nós estamos aí para somar. Eu sei que você é uma locomotiva, um cara que não para. Um trem-bala. Essa é a realidade. Você é um trem-bala. Tá? Vai para cima, fazer acontecer. Estamos indo para Curitiba agora, mês que vem, para desenvolver um trabalho grande lá também, tá? Então a gente vai fazer algo também para quem tem dificuldade de forma presencial, também no online. Então a gente está indo para expandir esse trabalho, cara. A gente vai invadir a casa de todo mundo que quiser se conectar com o autoconhecimento. Então se prepara, vem antes. Quem chega antes toma água limpa, fala, né? Então se isso prepara mesmo. para tomar água limpa. Paranaguá não vai sair dos meus planos, então estou indo embora para Curitiba, mas Paranaguá segue nos meus planos, no meu coração.
e certamente eu sempre vou estar investindo aqui, acreditando na minha cidade, na minha terra prometida, na minha terra santa. Beleza, meu amigo? Gratidão mais uma vez. Quero agradecer as pessoas que acompanharam a live. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar lá nos comentários depois. Também estamos aceitando hater, o que tiver. Vem, cai todo mundo para dentro, tá todo mundo incluso aí. E mais uma vez, gratidão. Vamos marcar lá o nosso próximo compromisso. Já conta comigo, já estamos juntos aí. Beleza, então, meu amigo? Vamos deixar agendado, depois a gente solta a data aí. Show. E daí a gente vai para o YouTube até o final de abril aí, para um bate-papo mais legal como esse aí, trazendo ideias, métodos e maneiras aí de mudar o comportamento e influenciar essa geração Z. Tamo junto, meu amigo. Valeu. Para mim, assim, foi um grande prazer estarmos juntos. Sempre. Gratidão, meu amigo. Valeu. Tchau, tchau. Acho que você tem que sair aí, melhor. Já saiu. Bom, pessoal, então é isso daí. Para você que ficou na nossa live, que também não deixa de ser uma mentoria, uma oportunidade de você entender alguma coisa que está fora do contexto, o que você pode ajustar. Então, para quem não me conhece, sou Alê Simplício, sou um psicoterapeuta sistêmico e também sou um programador mental. E eu agora ajudo pessoas, pais, a se conectarem com seus filhos, principalmente da geração Z. Se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, me manda um direct, me manda um inbox e vamos conversar, porque eu sei que tem como dar certo. Beleza? Cai pra dentro e bora. Chegou a hora.